O assunto de hoje são embargos de declaração. Quando cabe, qual é o prazo, como é que funciona, em quais instâncias eu vou poder opor ou interpor? É opor ou interpor os embargos de declaração? Fique aqui comigo que eu vou contar para vocês exatamente tudo sobre os embargos de declaração. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli e hoje a gente está aqui para conversar sobre embargos de declaração. Você sabe o que são embargos de declaração? Como é que funciona? Quando se aplica? Em que caso vai haver os embargos de declaração? O primeiro ponto, e eu acho que o mais interessante, principalmente para quem está iniciando no universo jurídico agora, para recém-formados ou advogados que estão iniciando aí a jornada no trabalho, ou para quem está estudando também. O primeiro ponto, pelo menos para mim, que eu tive dúvida lá no início da minha profissão, que não faz tanto tempo assim, foi o que é os embargos de declaração. Os embargos são um recurso, é uma peça simples, é as duas coisas misturadas? Bem, a primeira coisa que eu aprendi sobre os embargos de declaração é que os embargos não é um recurso. Os embargos de declaração, ele é um sucedâneo recursal. E o que é um sucedâneo recursal? Bem, de forma bem simples, o sucedâneo recursal, ele não é nem um recurso em si e nem uma petição simples. Então, ele fica ali no meio, entre o recurso e uma petição simples. Então, os embargos de declaração, ele é um sucedâneo recursal. Ele não chega a ser um recurso, mas também ele não é só uma petição simples, e isso pode deixar bastante dúvida. Então, o conceito dos embargos de declaração é que ele é um sucedâneo recursal. Outra característica dos embargos de declaração é que, por ele não ser um recurso, você não vai interpor, você vai opor os embargos de declaração. Bem, então agora você já sabe que os embargos não é um recurso e por não ser um recurso, a sua segunda característica é que ele não é interposto, ele é oposto. Então, os embargos de declaração, eles são opostos. Oposto contra o quê? Contra quais decisões? Bem, os embargos de declaração são opostos contra decisões omissas, contraditórias, obscuras ou quando há um erro material. Então, nessas quatro hipóteses que estão divididas em 3 incisos do Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, você vai opor os embargos de declaração. Vou deixar também na descrição do vídeo um modelinho para vocês de embargos de declaração, como que faz, né? Como é que funciona, contra quem vocês vão interpor. Vai dar tudo aqui na descrição do vídeo. Ressalva interessante, antes da gente ler em si o artigo e explicar inciso por inciso como que funciona. Muito interessante e muito importante. Os embargos de declaração, como eu disse, eles são opostos contra uma decisão de juiz, seja de primeiro grau, seja de segundo grau. Os embargos de declaração, ele pode ser interposto várias vezes contra a mesma decisão. Acreditem, já vimos aqui no escritório decisões de embargos de embargos. Nossa, que bagunça. Então, vamos lá. Por exemplo, um juiz proferiu uma decisão da qual ficou obscura. Você não conseguiu entender o que estava lá na decisão do juiz. Ficou obscura, ele deixou alguma coisa assim meio nebulosa, ele falou uma coisa e aí ficou entre linhas alguma coisa subentendida que você precisa esclarecer, porque pode prejudicar o seu cliente lá na frente. Você embargou. Ele sanou a obscuridade, mas deixou uma contrariedade. Ele deixou algo contraditório ali dentro daquela decisão. Primeiro ele falou que dava o direito, aí depois ele falou que não dava. Lá no começo ele falou que dava, aí no final ele falou que não dava mais, e aí ficou meio confuso. Embargou de novo, opôs outros embargos de declaração. Aí dessa vez teve um erro material. Era contra o município de Várzea Grande e ele colocou contra o município de Mato Grosso. Erro material. Outros embargos. Então, os embargos, eles podem ser sucessivos várias vezes contra decisões que foram sendo proferidas no decorrer do processo.
contra decisões de uma mesma situação ou contra várias decisões no decorrer do processo. Vai depender muito. O que acontece? Os embargos são opostos contra a própria decisão do juiz. Ele mesmo vai julgar os embargos contra a decisão dele. Pensa comigo, para agora o que você está fazendo e pensa comigo, se alguém fala que você está errado, se alguém fala que você fez alguma coisa e deixou para trás uma coisa errada, o que você faz? Pensa comigo, para e pensa. Parou? Pensou? Você é uma pessoa legal, de boa. Quando uma pessoa fala que você errou, você para, pensa e fala: poxa, errei mesmo. Vou consertar esse erro. Vou disfarçar e vou consertar. Não vou pedir desculpa, vou falar, vou consertar esse erro aqui e vou deixar passar a situação. Mas e se você é uma pessoa que não gosta muito de errar? Se você é uma pessoa que você erra, e aí? Se você erra e não gosta muito que as outras pessoas falem: olha, você errou, fulano. O que você faz? Você mantém a decisão. Como dizem por aí, que sofra. O que o advogado faz? Proferiu uma decisão, você embargou, ele manteve a decisão. O que você faz? Embarga de novo. Ele vai ficar com mais ódio de você, não é? O juiz não vai ficar com mais ódio de você se você embargar de novo? Mas o que resta para um advogado fazer se houve os embargos, ele não mudou aquela situação? Se a decisão era interlocutória, você vai agravar. Mas se a decisão era definitiva, você vai recorrer inominado ou você vai apelar. Mas se o juiz for camarada, como eu disse, se o juiz for camarada, se ele for de boa, ele vai voltar na decisão dele e vai falar assim: não, eu realmente errei, houve erro e eu vou sanar, seja omissão, contrariedade ou obscuridade. Eu precisava esclarecer esse ponto para ficar bem ciente que os embargos de declaração, eles são opostos contra a própria decisão do juiz ou dos desembargadores ou do desembargador. Então, quem vai julgar esses embargos é o próprio juiz ou o próprio desembargador que proferiu a decisão. Então, você tem que ficar ciente que é ele que vai julgar os embargos. É ele que vai dizer se ele está errado ou não. Ele vai ter que assumir que ele está errado, seja por omissão, obscuridade, contrariedade ou por erro material. Ele vai ter que falar. Ele vai falar: poxa, eu realmente errei. Ou vai manter a decisão. E aí vai depender muito de quem está julgando, de quem é o juiz que proferiu a decisão. Feita essas considerações sobre quando cabe, quem vai julgar os embargos de declaração e feitas as considerações caso ele não mude, lembrando sempre que cabe várias vezes, como eu disse, cabe embargo dos embargos, a decisão dos embargos, a decisão dos embargos, a decisão dos embargos. Vai caber embargos enquanto houver obscuridade, omissão, contrariedade ou erro material. Às vezes tem os 4 em uma decisão só, às vezes tem uma só questão, só tem um erro desses 4 na mesma decisão. Mas se houver, você vai embargar e pode embargar quantas vezes for necessário. Feitas essas considerações, vamos agora ler o artigo da lei. Os embargos de declaração, ele está disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Vamos lá, ler. O artigo 1022 diz assim: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia ser pronunciado o juiz de ofício ou a requerimento. 3, corrigir erro material. Resumidamente, quando vai caber os embargos de declaração? Como eu disse, contra obscuridade, contrariedade, omissão ou erro material. Agora que nós lemos o artigo da lei, como vocês viram, e a gente explicou aqui certinho, já tinha explicado antes, a gente só leu para deixar bem claro quando vai ser opostos os embargos de declaração e que, enfatizando que os embargos de declaração são opostos, agora a gente vai falar do prazo. Qual é o prazo de oposição dos embargos de declaração? O prazo de oposição dos embargos de declaração
São 5 dias úteis a contar da data que você tomou conhecimento por meio do diário oficial daquela decisão. Então, são 5 dias úteis. 5 dias úteis para a oposição dos embargos de declaração. Agora que você sabe que você vai ter que opor os embargos de declaração, que ele é um sucedâneo recursal, que o prazo dele são 5 dias úteis a contar da data que você toma conhecimento lá pelo diário oficial, que quem julga os embargos de declaração é o próprio juiz ou desembargador que proferiu a decisão. Feitas essas considerações, vou deixar um modelinho aqui para vocês. Vamos lá ver como é que funciona o modelinho aqui dos embargos de declaração? Bem, os embargos de declaração, você vai direcionar eles para quem? Para o juiz que proferiu a decisão. Se for juiz, será excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara tal, do juizado tal. Agora, se for desembargador, será para o excelentíssimo senhor doutor desembargador ou excelentíssimo desembargador, ou depende muito de quem está falando, do advogado que está falando, mas vocês podem colocar excelentíssimo desembargador ou, enfim, como vocês preferirem. Vocês vão colocar o nome da parte, né? O nome completo da parte e vai escrever. Se vocês preferem escrever devidamente qualificado nos autos em epígrafe, ou se vocês têm uma determinação aí que vocês gostam mais, vocês vão usar a que vocês gostam mais. Feito isso, você vai opor os embargos de declaração. Se quiser fundamentar, coloca o artigo 1022 e seguintes do CPC. Caso você não queira fundamentar, não precisa. Vocês têm que fazer o quê? Especificar, ser claro, objetivo e pronto. Falar qual é a omissão, qual é a contrariedade, qual é o erro material, apontar na decisão, sentença, acórdão, qual é um dos 4 itens que eu mencionei e explicar embaixo por quê. Sejam sucintos. Ninguém mais tem tempo para ficar lendo petições imensas, né? Terminou a sua petição de embargos de declaração do seu sucedâneo recursal? Faz o requerimento para que seja sanada a omissão. Vou deixar aqui o modelinho, tá, gente? Do ladinho. Seja sanada a omissão, a obscuridade, a contrariedade ou o erro material. Bem, agora que vocês já sabem, você já tem um modelo para opor os seus embargos de declaração, não sejam omissos. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Se não deixou o like, aproveita agora um momentinho aqui para deixar o like. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, não sejam omissos. Se não for inscrito no canal, já deixa sua inscrição aqui, ó, rapidinho, clica no inscrever-se e se inscrevam. Gente, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.